Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, como sempre, implorando, suplicando, se inscreve no canal, comenta e compartilha. E fala aí, ó, quem tu quer na mesa com o papai pra trocar uma ideia, pra contar uma história, pra contar aqueles causos esquisitos, estranhos que já aconteceram na tua vida e você quer agora jogar na internet. Manda aqui, ó, Conta Aqui, podcast oficial, no direct do nosso Conta Aqui, e a gente faz uma parceria. Lembrando sempre que é parceria, irmão, o mundo tá difícil pra caramba pro Pretinho aqui bancar tudo sozinho, né? Pô, vamos fazer uma parceria. Agradecendo sempre aos estúdios BK. Hoje eu tenho na teca do Luan. Fala, Luan. E aí? Ele esqueceu. Aqui você tem que se comunicar, Luan. Todo mundo... Agora a pessoa quer saber quem é Luan. Porque o Silvio Santos tinha o Lombardi, aquela voz misteriosa. Ratinho tinha o Sombra. E hoje eu tenho o Luan. Fala, Luan. Fala aí. Ah, tá. Beleza pura. Muito bom. Hoje tô recebendo aqui com muita alegria. Eu vou ter que colocar óculos e vou ter que abrir o celular para tentar falar o currículo desse camarada que eu sou fã. Advogado, pós-graduado em processo civil, processo penal, direito trabalhista, previdenciário, imobiliário, engenheiro civil, em mestrado em engenharia nuclear, doutor em economia, com tese premiada no Prêmio Tesouro Nacional, bacharel em administração e em ciências militares, autor de vários livros, e a mesa tem alguns deles aqui, né? Eu acho que ainda tem mais coisa, mas foi o que eu consegui captar nesse pouco tempo aqui. Meu querido amigo Rubens Teixeira, seja muito bem-vindo. Bom ter você aqui, cara. Obrigado. Errei, falta muita coisa ainda? Faltou que eu sou seu amigo. Quanto tempo, hein? Quanto tempo. E é uma alegria muito grande estar aqui revendo com essa capacidade de comunicação, né? E de criar situações. Eu tenho certeza que todas as pessoas que sentaram nesta cadeira elétrica devem ter levado muitos choques. Mas você é do tipo que faz nós levarmos choques, agrada a oitiva, né? A equipe, aliás, a sua plateia, seus telespectadores, né, que são o pessoal da mídia aí, mas não destrói o entrevistado. Se ele se destruir, o problema é dele, né? Exatamente. Como diz aqueles jornais lá, a opinião aqui é exclusivamente, não tem a rádio fala isso, né? Caso o que vai ser falado agora é opinião exclusiva. Agora, Rubens, eu vou começar do final pra trás, fazer o contrário. Nesse exato momento, esse currículo todo que você tem, mas o que você está fazendo nesse exato momento? Advogando com meu filho. Seu filho? Meu filho é advogado também. Eita. Eu sou avô, Anderson. Sério? Sério. Eu tenho uma neta linda. Eu não tenho filha, não, né? Eu tenho dois filhos. Um que é advogado, né? Que é adulto, e outro de 11 anos, que é companheirão meu também. Eu sou casado há 30 anos e tem diferença de 15 anos entre um filho e outro. E resolvi mergulhar na advocacia. Entendi. Para ajudar o meu filho e gostei muito. Então, muito. Mas aí por isso que eu comecei no final. Você hoje, então, você tem um escritório de advocacia junto com o seu filho? O meu filho tem uma história de advocacia, que é o RT Advogados, e o RT, o nome dele é Renan Teixeira, o meu é Rubens Teixeira, então por acaso os dois são RTs, né? E eu, nos meus tempos vagos, nas horas vagas, eu mergulho fundo e eu faço isso muito de madrugada. Né? Preparo petições, recursos. Minha madrugada, como sempre, sempre foi dia para mim, né? Então, assim, eu tenho trabalhado e o que me alegra é poder ajudar pessoas de madrugada. Pessoas que estão rolando de dor, às vezes, no hospital, em situação difícil, e a gente ajuda, né, com o trabalho. Mas nessa sua trajetória, eu te conheci, tive o privilégio de te conhecer dentro dos estúdios da TV Boas Novas, em debate, fizemos boas argumentações. Eu nunca atingi o seu nível intelectual. Não, por favor. Porque tu é inteligente pra caramba mesmo, é um negócio que assusta. Mas eu também acho a mesma coisa de você. Mas você é técnico, você sabe falar um negócio bonito. Eu sou o cara que mete o pé na porta e vê o que acontece. Você fala, o povo entende. Mas eu sei que você transitou nesses universos aí políticos de secretarias, né? Eu não sei se você pode falar que as secretarias que você já atuou na cidade do Rio de Janeiro. E no estado também, não? Não, só na cidade do Rio de Janeiro. Quais as secretarias que você transitou? A Secretaria de Conservação e Meio Ambiente, era uma secretaria só. Secretaria de Transporte e eu fui também no município Presidente da Conlurb. Esses foram os cargos que eu ocupei. Como é que foram essas experiências pra você, positivas e negativas? O que você aprendeu? O que você nunca mais quer saber?
A positiva é que você é obrigado a enxergar o sofrimento do povo de frente. E, ó, já vou logo dizendo, não sou candidato, não sou nem filiado a partido político para que tenham conforto de me ouvir. Você vê o sofrimento do povo de frente. E você enxerga também quem são aqueles que querem, de fato, mudar a sociedade e quem é aqueles que estão ali para tentar surfar em qualquer tipo de onda, nem se for em cadáver, onda de cadáver. Então, assim, e por outro lado, você conhece o povo também. Da mesma forma que existem muitos políticos ruins e tem os bons políticos, existe no povo cidadãos que são extremamente perversos, inclusive. Eles não estão nem um pouco preocupados com as consequências, seus próprios hábitos sobre suas próprias famílias. Então, as pessoas às vezes querem santificar o povo e demonizar os políticos. Os políticos representam muito bem o povo. Quando você fala... Ou seja, eu digo que representam muito bem, eles são iguais. Eles são eleitos por pessoas que pensam como eles. Se existem políticos ruins, houve eleitores que os elegeram. E isso é uma coisa que a gente, ocupando o cargo, a gente enxerga, porque a gente fica de cara para o povo e de cara para os políticos. Então, assim, eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Devo dizer que existem cidadãos excelentes, pessoas de primeira linha, brasileiros, da mesma forma que existem brasileiros que são ricos a nível de primeiro mundo e também pobres financeiramente a nível de primeiro mundo. Isso é que eu vou falar, uma coisa não tem a ver com a outra. Existem brasileiros que têm cabeça de gente de primeiro mundo, inclusive pessoas pobres, só para não acharem que eu estou dizendo que são os ricos que têm cabeça de primeiro mundo, e existem brasileiros que têm cabeça subdesenvolvida do pior espécie do mundo, pessoas ricas e pobres. Então no Brasil tem de tudo. E aí o que ocorre é que a maioria vence. E as pessoas pensam, a maioria é o polo do lado de lá. Não, nos dois polos tem bandidos e aos montes. E o povo, o que mais me choca, que a gente pega a experiência dos Estados Unidos. Joe Biden era democrata. Quando os democratas enxergaram que ele não era competitivo, fizeram o que com ele? O retiraram do páreo. Aqui no Brasil, o povo não tem candidato para servi-lo, como os políticos americanos. Aqui o povo elege deuses. E esses deuses, se o Deus dele roubar, ele continua adorando o Deus dele. Ele não julga, ele não fala, sai daí que você não vai ser mais meu candidato. Não existe esse comportamento de falar assim, eu sou do campo de um lado ou do campo de outro. Eu vou escalar o quê? O meu campo ou o campo adversário? Aqui no Brasil, um campo quer escalar o outro. Só fala do candidato do outro campo, que ele não vai votar. E o seu próprio campo escolhe, às vezes, o seu bandido de estimação. E aí acha que só porque vai usar o nome de Deus e botar um monte de mãos de pessoas cristãs na cabeça de uma pessoa, vai santificar. Se orar pelo diabo ou se um assessor dele, o demônio não vai ficar santo só porque o cara acha que é homem de Deus. Então não adianta. Eu digo o seguinte, se quer espiritualizar, não queira abençoar quem Deus já rejeitou. Eu sou bem claro com relação a isso. Isso não é política, isso é Bíblia. Eu creio na Bíblia. E a palavra de Deus mostra, você não deve atacar o ungido de Deus. Eu também acho. Mas a Bíblia diz que Davi, enquanto não atacava o ungido de Deus, não se insurgia contra ele, não fazia maldade contra ele, inclusive o respeitava, se protegia. E o povo que se diz de Deus, às vezes, acaba se aliando a bandidos e acha que vai dar tudo bem, porque cita o nome de Deus. Não é assim, não. Eu te fiz uma pergunta sobre as experiências positivas e negativas na secretaria. E aí você disse que a secretaria, ela faz você ter uma percepção mais presente. De frente. Tu fica de frente pro povo. Mas isso é todas as secretarias ou foi a secretaria que você trabalhou? Olha, Anderson, você agora... E aí, eu assim, falo com toda sinceridade. Aí que tá, que eu falei no início, que é a sua inteligência. Você pontuou o que interessa. Como pode... Quando eu era secretário, eu apanhava o dia inteiro na mídia. Todo mundo aqui do Rio de Janeiro me via. Secretário de qual? De conservação e de transporte. Conservação do meio ambiente e também como presidente da Colômbia. Eu apanhava o dia inteiro. E eu nunca reclamei de apanhar. Mas você apareceu na Globo. Mas eu apanhava. Você falava, mãe, tô na Globo. Não, eu apanhava o dia inteiro. E eu nunca reclamei de apanhar. Pergunta o único jornalista da Globo, e eu estou falando isso gravado, que eu tenha deixado de dar entrevista, que eu tenha desconsiderado, ofendido, feito restrição ou dissesse assim, não me pergunte isso. Pode perguntar qualquer um.
que ele vai dizer, não, ele, se a gente pedia entrevista, ele dava e não fazia nem qualquer restrição, ao vivo e gravado. Porque, na verdade, eu tenho uma máxima comigo. Primeiro, que a verdade, ela se defende. Segundo, o que acontece? Por que eu era achado? Porque eu estava na rua, eu era acessível. Eu dava meu telefone para qualquer um na rua. E eu não troquei o telefone até hoje. Então, portanto, quem recebeu o telefone é o mesmo. Isso já tem anos. 6, 7 anos. Então, por quê? Porque quando o cara vai para um cargo público desse, ele não vai ganhar muito. Se ele se acha uma pessoa capaz, ele vai para sofrer. Vai ser esculachado pela mídia, vai ser esculachado na rua, vai ouvir coisas horrorosas. Então, assim, mas por que a gente vai? A gente vai com uma missão. Com uma missão. Aí pergunta, Rubens, você tem paixão por essa missão? Absolutamente não. Não tenho amor nem ódio. Eu vou lá e cumpro minha missão e saio. E por quê? Tanto que, assim, falo isso com muito respeito e prefiro não fazer alusão a nenhum tipo de origem, né? Eu já tive, assim, com cortesia, com respeito, eu já declinei diversos convites. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas têm a ideia de que se você vai para um cargo desse, você vai se aproveitar. Para mim, é só prejuízo. Eu ir para um cargo desse, para mim, para o Rubens Teixeira, é só prejuízo. E eu acho que eu já paguei, eu dei minha contribuição. Eu já fiz, eu escrevi até livro, Anderson, sobre o Brasil. Eu pesquisei muito, eu me esforcei e me esforço até hoje. Pega um político desse aí que está no poder. Então você está dizendo que você não aceitaria mais ser secretário? Ou Não, você declinou não, do que fizeram? Mas se vier uma proposta futura... Eu vou analisar, porque, na verdade, a primeira coisa que eu vou identificar, como eu não tenho nenhum tipo de apego, a primeira coisa que eu vou analisar, esse político, de fato, quer fazer alguma coisa pela sociedade? 2, ele vai me colocar ali para quê? Para ajudar, porque eu posso citar diversas coisas que a gente fez que o povo até ri, né? Aqui. Ou ele está ali para querer me usar para fazer safadeza. Se ele quiser que eu vá ali para trabalhar, eu colaboro. Você sabe por causa de quê? Porque você leu um currículo que eu fiz. Os cursos mais pesados que eu fiz foram em universidades públicas. Isso quer dizer que saiu do dinheiro do contribuinte. Então, eu tenho que ter... Rubens, você passou nos concursos e você então tem direito... Cara, vamos devagar. Vamos devagar. Que eu passei no concurso, mas se a sociedade não quisesse pagar, não ia ter o curso para eu fazer. Então, eu tenho que me dedicar a fazer alguma coisa pela sociedade. Tanto é que esses políticos que estão no poder, que eu não quero falar mal de nenhum deles, se precisar de mim, gratuitamente, se me ligar, eu dou ideia. Se me ligar, eu dou sugestão. Eu não tenho nenhuma restrição. Porque se eles estão lá, porque o povo elegeu, e como vivemos numa democracia, e a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e é Deus que põe a pessoa no trono, e é Deus que tira, não é o diabo, seja quem for que seja sentado lá, cabe a mim respeitar, porque se ele afrontar a lei de Deus, o Senhor se voltará contra ele e as consequências vêm. Então não vai ser eu que vou chegar e botar a minha mão, eu vou condenar o político. Ele que se condene se ele quiser. Como você entrou num assunto aqui que para mim tem um peso muito forte. Eu já tive o privilégio de ter aqui nessa cadeira onde está aqui 2 deputados federais, uma pessoa que hoje é pré-candidata a vereador no Rio de Janeiro, e eu fiz essa mesma pergunta e vou fazer para você. Até onde você de verdade entende que a igreja evangélica brasileira tem sua relevância no papel político do Brasil e ela acabou se perdendo? Já vem vocês não com essas perguntas que vão... Você tá me jogando no É cantinho... porque você que levantou a bola. Mas você acerta. Não, mas porque assim, a igreja... Eu só tô te elogiando, a qualidade da pergunta. É que durante muito tempo, você sabe disso, pô, você é um cara... Durante muito tempo, eu vou responder. Orava, vamos orar. Orava, certo? Raramente eu fui líder de mocidade de Assembleia de Deus. Aí aquele candidato dava as camisas do Congresso. Aí tinha, não existia outdoor, essas coisas, era faixa. Agradecemos o apoio do fulano de tal. Aí você participava do Congresso da Mocidade, na frente o tema do Congresso e atrás o candidato. Era assim. Mas a igreja, de uma forma geral, não se envolvia. Ponto. Aí começamos a entender que tínhamos que ter uma participação social. Beleza. Mas eu, Anderson, eu percebo que há um certo exagero. Pior do que isso. Sim, eu tô usando aqui no... Tá usando eufemismo. Não, eu tô cheio de polêmica na internet, porque eu bati de frente sobre vários aspectos, mas eu não quero entrar nisso. Como é que você, Rubens, olha assim, a igreja não aprendeu nada, a igreja tem muito que aprender, a igreja tá no caminho certo, ou nada disso que eu falei agora? Olha só, a igreja de Cristo, que foi comprada na cruz do Calvário, essa não tem nome.
E ela é inatacável. Ela é pura e é imaculada pelo sangue do Cordeiro. Não é disso que eu vou falar. Eu vou falar de outra coisa. O que acontece? Quem dá voto na política são líderes. E o que ocorre é que líderes, e eu aqui falo isso com muita reverência, assim, você me perguntou, eu apenas estou respondendo uma pergunta. Líderes se acompliciam com político da pior espécie por interesses, assim, inimagináveis e abençoa ladrões, abençoa pessoas completamente distantes daquilo que é o evangelho. Ou seja, e aí os liderados se submetem, e eu não estou dizendo para não se submeterem, eu não estou dizendo para se insurgirem, eu digo, não se insurja contra seu líder, não se preocupe, saiba que se Deus o instituiu e ele falhar, será cobrado por Deus. Não se preocupe, Deus não falha, é a igreja dele. E ocorre que as pessoas se acumpliciam, abençoam políticos que são completamente pervertidos espiritualmente, de todas as outras formas, e políticos, às vezes, que não têm qualquer tipo de proposta para mudar o Brasil. Eu vou citar um exemplo, Anderson, e falo isso, que eu falei para quem precisava ouvir, falei ao vivo na época própria, então não é nada de novo que eu vou falar aqui. Há poucos anos atrás, vimos a imprensa divulgando que os parlamentares evangélicos, eles fizeram o seguinte, eles emparedaram o presidente. E aí o presidente, através de algumas medidas com o Congresso, às vezes o governo influenciando, deu benefícios tributários para igrejas, que na verdade disseram que é igreja, mas na verdade é para empresas de igreja. Portanto, se a tua igreja não tem empresa, a tua igreja não foi beneficiada. Benefício tributário, e tinha também benefícios que tinha relacionado com a fonte de pagamento da Previdência, ou seja, que paga aposentado. E aí as igrejas tiveram benefício. Empresas de igreja, tem que distinguir isso. Não é igreja. Empresas grupos de igreja que tem empresa misturada. Eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica, eu só estou esclarecendo. Aí o que acontece? E é bom que também quem assiste entenda isso, que existe, né? E outra tem coisa... gente que não sabe. Tem gente que não sabe que a sua igreja, a instituição, né? Guerra de Cristo, como eu falo, a sua igreja, a instituição, ela de repente tem uma livraria ali, que aquela livraria é um CNPJ. Mas não é isso, mas isso é até, desculpa, isso é até compreensível. Não, tô dando aqui um exemplo simples do... A cantina, venda de livros, essas coisas, é até compreensível levantar recurso daqui e dali. Existem igrejas, tem empresas que têm aviões, carros de luxo e todo um aparato que não é para o uso da pregação do evangelho. Até porque se fosse para a pregação do evangelho, um Fusca e o melhor carro cumprem a mesma missão. Porque o Fusca e o carro não falam. Quem fala é a vida das pessoas e as palavras dela quando necessário. Então o que acontece? Com relação, aí voltando ao que eu estava falando. Aí, nesse mesmo período em que se perdoou benefícios tributários de empresas de igreja, aprovou-se uma reforma da Previdência, no ano de 2019. E quem foram os mais prejudicados nessa reforma da Previdência? Quem foram os mais talhados? De quem se tirou mais? Sente-se para você, se você está nos assistindo em casa, sente-se agora. Foram pessoas inválidas, ou seja, aposentadoria por invalidez, e viúvas. A Bíblia, de capa a capa, diz que é para proteger o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. Na hora de cortar benefícios de aposentadoria, de pensão, cortaram da aposentadoria do inválido, daquele que não pode mais trabalhar, daquele que está ali recebendo benefício porque pagou o INSS e tem o direito, mas não tem mais como reagir, não tem nem como fazer greve, alguns não conseguem andar, estão com doenças degenerativas, estão morrendo, na verdade, aos poucos. Essas pessoas foram as mais prejudicadas, aquelas que não têm sequer condições físicas de se defender. E as viúvas? Aí eu te pergunto, você que é cristão, você que lê a Bíblia, você acha que isso ia ficar impune? E eu falei isso na época própria. E usando tudo isso, o nome de Deus. Tantas vezes eu recebi em grupo de WhatsApp textos com mentiras embaixo dizendo Deus acima de todos, como se fosse uma assinatura com o nome de Deus, com a mentira. Gente, esquece política. Esquece política. Será que era difícil enxergar que Deus não ia tolerar isso? As pessoas querem brincar, querem mentir, querem roubar, faça o que quiser e responda para a lei. Mas não use o nome santo. O nome do Senhor é santo. É santo. É santo. Isso é muito grave.
nós somos autorizados a usar o nome de Cristo porque nós tivemos os nossos pecados perdoados, lavados por Jesus Cristo. Nós somos moribundos, pecadores. Temos a graça de Deus de poder citá-lo, inclusive para expulsar o diabo. Agora, o que ocorre é que isso é uma deferência que Deus dá para a gente, de usar o nome de Jesus Cristo. Mas não é para brincar, não. Então isso é uma coisa que as pessoas não levam em conta. Veja como é que tem conexão. Não, aí, no meio desse caldeirão diabólico, o que acontece? Sai isso que tá aí. Aí a gente vê um monte de gente gritando aberrações, quando não fazem proposta alguma para mudar o Brasil, não fazem, ficam gritando. Em época de eleição, eu te pergunto, o que ganha a eleição? Se você for candidato. Eu não sou candidato, você também não é. Então vamos falar dos candidatos aqui, na boa, com todo respeito a ele. O que ganha a eleição? Gente, nós temos que mudar a política econômica, melhorar a eficiência da administração para sobrar mais dinheiro, para poder investir em empresa, pagar pouco. Ou falar assim, banheiro de travesti, banheiro de travesti. Banheiro de travesti não ganha eleição. Falar de banheiro de travesti. As pessoas deviam pensar, eu tenho que anunciar Jesus para essas pessoas. Mas eles falam tudo o que podem para vilipendiar essas pessoas de banheiro de travesti. Aí eu te pergunto, o candidato que ganhou falando de banheiro de travesti, pergunta para ele se ele fez um projeto sobre banheiro de travesti, se ele tá nas portas dos banheiros para ver se vai aparecer um travesti. Desculpa, eu nunca encontrei um travesti no banheiro. E se eu encontrar, vou olhar para a pessoa com respeito e vou pensar, Jesus ama essa pessoa. Seria muito bom que alguém falasse de Jesus para ela. Porque, estão percebendo? Mas não, em época de eleição... E eu acho que, assim... o que o Dr. Rubens está falando aqui, parece até que ele de alguma forma já participou de outros podcasts aqui, onde eu coloco a minha opinião, que é exatamente essa, sobre vários aspectos. Eu acho que muita coisa que a gente está vivendo hoje no Brasil é sim um plantio equivocado que a gente fez no passado, e aí o Eterno permite e autoriza, porque está escrito que nenhuma autoridade é constituída assim do alto não vai poder. Você pode usar o argumento que for de fraude, que roubaram, que isso, a autoridade está lá, porque Deus permitiu, e a história do Brasil mostra que já teve presidente eleito que não assumiu o poder porque morreu. Então, só tá lá porque Deus permitiu, ponto final. O diabo nunca ganha eleição. É isso aí. Então, só que a galera não quer admitir. O lance todo, enquanto você falava aqui, a minha mente vagava sobre um dos maiores problemas que a nossa nação tem, que é compreender capacidade técnica com conchavo. Então, mas a maioria do povo gosta de conchavo, né? Então o povo não quer saber de capacidade técnica. O que você tem no poder funcional hoje da política brasileira são os conchavos, não capacidade técnica. Porque eu vi um corte essa semana, se você não quer causar confusão, não fale verdade, né? Então quando você fala a verdade, você confronta, porque o cara não quer ouvir. Você imagina não ser candidato, você não tá precisando de voto, dessa liberdade. Não, eu me lasquei em 2022, porque eu fui candidato e mesmo assim eu falava, eu fui fazer um vídeo. Eu fiz a mesma coisa. Eu fiz um vídeo que pegaram, isso aí viralizou depois na internet, apanhei pra caramba, perdi voto por causa disso. Mas eu falei, irmão, presta atenção, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não pode pegar um versículo da Bíblia, que é João 8,32, que verdade ali é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você não pode dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará para falar de candidato. Ele pode ser o melhor candidato do mundo, mas ele não é a verdade. A verdade é Cristo. Então você não pode subir num púlpito e dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, usando essa terminologia verdade para falar de um candidato, pelo amor de Deus, tatuar, sabe assim? O cara reproduz. E eu falei para as pessoas assim, gente, quem tá do lado do presidente, que eu respeito muito, ele já participou aqui ao vivo por telefone aqui nesse podcast, eu respeito muito, mas ele não é obrigado a conhecer a Bíblia. Então quem tá do lado dele fala assim, olha só, vamos arrumar outro versículo? A gente quer falar sobre... Vamos falar outro texto aqui, mas o que é de Jesus, Deus não divide a glória dele com ninguém, irmão. E é mais sério, é dizer, presidente, cuidado, não vá por esse caminho. É isso aí. Teve o evento que o levou o lance você num culto que... Eu falei isso aqui para um deputado, ele engoliu seco. Falei, deputado, tu imagina uma pessoa que tá com um filho com câncer, crise no casamento, aí ela domingo, ela vai pra igreja pra ser orada, pra receber uma oração. Porque, irmão, igreja pode ter todos os defeitos, pode ser do jeito que você não gosta, joga. A igreja de Cristo é intocável, ela tá ali. Não, eu tô falando assim, tem igreja que tem pandeiro, tem igreja que apaga a luz, não tô dizendo isso. Mas quem se propõe aí na igreja, quem se propõe ao teatro vai ver uma peça. Quem se propõe ao cinema vai ver um filme. Quem se propõe aí à igreja é pra receber oração. O cara pode ser ateu.
Vou à igreja hoje. Ele sabe o Exatamente. que vai acontecer lá. Vai ter uma oração, vai ter um monte de música, vou ter que dar um dinheiro, mentalidade. Aí ele chega naquele ambiente, sentou, cheio de problema da vida dele, mas naquele momento ele foi. Aí daqui a pouco entra um indivíduo, beleza, é uma autoridade? É uma autoridade. Mas é um indivíduo como ele, 2 braços, 2 pernas. Começa uma idolatria e Jesus é colocado de lado. E aquele indivíduo com suas crises, seus problemas, vão continuar com as suas crises, seus problemas, parceiro. E aí o deputado não soube me responder. Porque eu digo, meu amigo, ele não tem que saber disso. No caso, o ex-presidente. Mas quem estava ao redor, vamos fazer um evento só para isso? Porque domingo é dia de culto. Cadê aqueles conselheiros? Aqueles líderes conselheiros? E aí, perdemos a eleição porque houve fraude. Isso aí é um argumento que você está dizendo. Você não quer dizer assim, foi Deus que puxou o tapete. Agora vamos aliviar um pouco a nossa conversa aqui? Vamos lá. Porque eu tô um pouco. Eu tô diante aqui de, ó. Vocês estão. A câmera 3 tá mostrando aqui, ô Luan? Tá? Aqui. Aqui tem muita coisa boa. Mas tem 2 livros aqui, em particular, que você começou a falar, e eu vou deixar isso aqui pra depois. Mas 25 Leis Bíblicas do Sucesso foi um livro que você escreveu junto com o ilustre Dr. William Douglas. Exato. Que se você puder depois indicar pra ele vir aqui, poxa, isso é uma honra. Com certeza, com certeza. Né? Eu creio que ele Porque vai apreciar a ideia. Porque seria de muita valia. E eu te fiz a pergunta em off, e eu gostaria que você respondesse isso aqui, até pra gente poder deixar isso registrado. Em que momento? Foi o quê? Foi um texto? Foi um versículo? Foi a tua experiência? O que fez você transformar em livro 25 Leis do Sucesso? Olha, eu vou dizer assim, eu não tenho mérito nenhum nesse livro. Eu vou dizer por quê. Deus tinha colocado no meu coração para escrever um livro sobre isso. Uhum. E eu fiquei assim, usar a Bíblia para as práticas da vida e tal. E eu nunca fiz isso, nunca tinha feito. Um belo dia, eu dei uma palestra no evento do jornal Folha Dirigida, para a área de concurso público, e eu ganhei uma página inteira no Folha Dirigida falando da minha palestra. E coisas muito interessantes. E aí, tudo isso era plano de Deus. Porque quem sou eu, né? Aí, recebi uma ligação do diretor do jornal dizendo assim, ó, o Dr. William Douglas quer te conhecer. Isso já tem vários anos, né? Aí eu falei assim, fala pra ele que eu que quero conhecê-lo. Nem ele que quer me conhecer. Aí marcamos um dia, ele foi na minha sala, aí ele entrou na minha sala, muito simpático, um cara brilhante, top, em todos os sentidos. Cara, realmente é incrível. Deus, quando o fez, assim, deu muitos talentos relevantes para a sociedade, que se diga isso. Aí, ele me se apresentou e falou assim, eu sou o William Douglas. Eu falei, eu já sei disso há muito tempo. Eu que sou o Rubens Teixeira. Aí ele sentou, aí ele pegou, tirou uns papéis da pasta, que eram tipo assim, umas 10 folhas que estavam alguma coisa anotada de papel ofício. Aí botou em cima da mesa assim, eu bati o olho meio que ele botou na minha frente e falou assim, eu queria escrever um livro com você. E eu queria que fosse sobre isso aqui, tá nesses papéis escritos aqui. Aí eu parei, olhei a primeira folha, já vi o que era, eu falei, vamos escrever um livro sobre isso. Era um final do dia, eu estava bastante cansado, eu acho que ele deve ter percebido isso. E aí ele falou assim, não, mas não precisa me responder agora, não. Eu falei assim, não, mas vamos escrever um livro sobre isso. Ele falou, não, quero escrever um livro com você, mas não precisa ser sobre isso, pode ser sobre outro assunto qualquer. Eu falei, não, mas vai ser sobre esse assunto aqui. Aí ele falou, mas você lê depois com calma. Eu falei, eu já sei o que é, eu já li, eu já olhei a primeira página, entendi tudo já. Aí ele falou assim, tá bom, mas se você lê depois, e se não for isso, a gente escreve de outro. Eu falei, tá bom, legal. Eu falei, vamos falar de outra coisa, conversamos várias coisas. Aí depois ele mandou um e-mail, acho que eu tenho esse e-mail até hoje, falou assim, ó, Rubens, tá aí o material que eu te mandei, tá digitado e tal, analisa, se a gente não escrever sobre isso, você escreve outra coisa. Eu falei, já estou escrevendo, e esse livro vai ser uma benção que Deus já tinha colocado no meu coração. Gente, esse livro foi o primeiro livro que eu escrevi, foi o primeiro colocado no Brasil, foi o primeiro colocado na Letônia. Está em mais Letônia? Letônia. Ali. Como é que se escreve? O mais interessante... Cadê? Qual que é? Aqui, Mostra pra gente aqui, da Letônia. Aqui. Como é que se escreve meu nome no letão lá? Olha como é que chama meu nome. Eu não sabia nem escrever meu nome nesse idioma. Rubens com 2 S. Agora o bacana é o Teixeira aqui, TICI. Sofisticado, Aí né? tem uns acentos. Tem uns negócios legais, né? Rapaz, Rapaz, gostei. Na Letônia? Na Letônia, primeiro colocado. Quantas traduções então tem? Rapaz, acho que já passou mais de 40 países. Assim, o número de tradução de idiomas está no inglês, espanhol. A gente assinou um contrato agora para português no mundo inteiro, espanhol de todos os países da América Latina, Estados Unidos, acho que Coreia do Sul,
Portugal. Esse livro, ele é um livro, vocês fazem palestras? Esse livro? Fazemos. Inclusive, eu já fiz até no exterior, né? Vou fazer um desafio pra você aqui agora. Aham. 25 leis. Me fale 3 que te chamam a atenção, assim, pra você, assim... Essas 3 aqui... As 25 são importantes, mas tem 3 aqui que... Ou então uma só. Eu tava com as 3 na cabeça. Você Então falou tá bom, uma. vai. Olha, a lei do amor. A lei do amor. O número dela é exatamente... Eu não tenho decorado o número delas. É o número 16. Se você falasse uma só, eu ia falar a lei do amor. Porque se Jesus falou que é o primeiro mandamento, como é que eu vou falar que não é? Quer dizer, a segunda lei, que eu diria mais importante, é a do nome. E a terceira lei é a lei do trabalho. A lei do nome é a lei número 13. E a lei do trabalho é a lei número 6. O amor de muitos está se esfriando? Anderson, vou te falar uma coisa. Todas as coisas que eu falei, com todo esse entusiasmo que você viu, se você perguntar para minha mulher, que vive comigo há 30 anos, fora o tempo de namoro e noivado, perguntar para meus filhos, perguntar para meu pai, perguntar para meus irmãos, se eu fico destilando ódio, mágoa, eu não fico. Eu não sofro com isso. Quando eu falo com esse entusiasmo, eu estou querendo mais um grito de alerta. Eu amo todas as pessoas que eu estou citando. Eu me lembro que na campanha, eu sou cristão, né? Então eu tenho um pensamento conservador, né? Vamos dizer assim. Mas eu não gosto que crie barreira entre eu e a pior esquerda que possa existir, o mais extremo da esquerda. Porque eu vejo assim, essa pessoa tem que ser amada porque Jesus a ama. E Jesus a ama pelo mesmo motivo que ele me ama. Jesus, ele ama o mais moribundo pecador. Eu não preciso falar isso. Eu só preciso, para eu entender o amor de Cristo, eu não preciso citar ninguém como exemplo. Só basta eu. Ele me ama do jeito que eu sou, cheio de defeitos. Então, isso tem que... O amor cristão tem que nortear tudo na vida. Eu conheço pessoas que são ateus e demonstram amor próximo. E é chocante que alguns que são cristãos, porque eles dizem que são, quem sou eu para dizer que não são? Que não consegue amar o próximo. Não consegue olhar com compaixão, com sensibilidade. Fala de morte, zomba de morte, que nós temos que ter compaixão. Então, a lei do... Quando Jesus falou, que é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo, e resume todos os demais. Isso não fui eu que falei, não. Eu não tinha capacidade de falar isso. Foi Jesus. Então, a lei do amor, o amor faz você errar menos, faz você sofrer menos, faz você perdoar mais, faz você relevar. O que eu estou dizendo, às vezes, as pessoas têm a ilusão. Fala assim, você está dizendo então que você vai tratar todo mundo igual? Não! Se o cara me passar a perna, meu irmão, eu perdoo ele. Mas não confio mais. E eu não sou Deus para saber se o cara mudou de conduta. Então, eu vou sempre tratar com desconfiança, até eu recuperar a confiança. E eu sou duro com isso. Quem convive comigo sabe. Eu não trato mal, mas eu também não abro a guarda de novo. É mais ou menos isso. Mas eu amo. Eu desejo bem. Eu luto contra mim mesmo, às vezes, para não me defender com maior energia do que o necessário. Então, a gente tem que olhar isso. A lei do amor é a principal. É a lei do amor. Então, assim, e eu que estou falando, desculpa, eu nem preciso que concorde comigo, porque Jesus falou coisa muito mais intensa acerca disso, e quem sou eu para falar? Mas dentro desse seu pensamento, a gente vai acabar voltando ao assunto de novo para poder falar desse livro aqui. Quando você disse essa sua energia, essa vontade, esse grito de alerta, como que você enxerga o Brasil para os próximos anos, dentro de uma perspectiva política, econômica, social, religiosa? Você consegue ver o Brasil trilhando um caminho melhor ou tá indo de mal a pior? Anderson, o país é rico. Eu já tenho uma experiência boa na administração pública. O que acontece é que o Brasil tudo é mal administrado. Mas isso assim, eu não vou falar muito disso, porque o povo não quer saber disso. Eu já até escrevi livro sobre isso. Então, o Brasil, se for bem administrado... Desatando o nó do Brasil. Fala Exatamente. Um pouco desse livro aí. Esse livro, ele é tão chocante, Anderson, que eu tinha contrato com grandes editoras, mas eu registrei uma editora para lançar um livro e banquei toda a edição dele. Por quê? Porque eu não queria que ninguém interferisse no que estava escrito.
Eu acabei falando, tá vendo? Abri o jogo pra Mas a você. galera Eu não interfere? sou autor, não, porque a editora, ela opina, né? Ah, tá. Quer dizer, e eu respeito, né? Se a editora não concordar com o detalhe, ela não vai querer publicar, porque ela também tá assinando o livro, né? Entendi. Os autores sou eu, devo dar deferência aos meus colegas, Henrique Forne e Márcio Araújo. Os 3 são doutores em economia, 2 deles formados pelo IME, e com tese de doutorado premiada, eu e meu colega, né? O Henrique, o Márcio é brilhante, doutor em economia também. E os 3, por acaso, são engenheiros também. Então, o que acontece? Nesse livro, eu fiz esse livro como última cartada minha, assim, tipo, não última cartada desistindo do Brasil. Eu falei, agora eu vou deixar a política, vou me afastar, vou cuidar da minha vida, porque eu tô gastando mais energia com isso e o povo não quer saber disso. O povo quer outra coisa e deixa o povo querer democracia. Viva a democracia, escolha quem quiser e assuma os riscos. E eu olho assim, o povo é burro. Não, o povo sabe o que quer. Quem sou eu para falar que o povo é burro? Sabe o que quer, escolhe direitinho. Escolhe direitinho. O que acontece? Porque o povo quer... tem gente que quer fazer coisa que se prejudica, mas ele quer fazer. E o povo, no seu conjunto, também. Então, nesse livro, eu me lembro que em 2015 eu escrevi um artigo no Folha de São Paulo, eu e esses 2 colegas, que eu devo me referir com muita honra, o Henrique Forne e o Márcio Araújo, escrevemos um livro falando que o Brasil tinha que adotar dinheiro eletrônico, né, dinheiro digital. E aí, 2016, nós lançamos esse livro. E o que mais incrível é que 2016 a gente lançou no início do ano. Estava no primeiro trimestre, início do segundo trimestre, março, abril mais ou menos, eu acredito. E no final do ano, o Kenneth Rogoff, ex-economista-chefe do FMI, professor de Harvard, lançou um livro nos Estados Unidos em que o livro falava totalmente sobre o principal tema desse livro, que era o de dinheiro digital. E aí, o que é legal, o pessoal tá falando, ele copiou de você. Claro que não, pô, ele nem sabe que eu existo. Eu que não copiei dele, eu que preciso justificar. Por acaso eu tinha palestrado em Boston, que era por perto, mas assim, eu acho que eu falei em rádio lá sobre isso, mas com certeza ele não copiou. Não. Ele é o Kennedy Rogoff. Ele provavelmente tem tamanho para ser prêmio Nobel de Economia. Ele não copiou de mim, ele não me conhece, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu não copiei dele. Mas eu falei primeiro, vamos dizer assim, eu e meus colegas, eu reverencio aqui com muita honra meus colegas Henrique Forno e Márcio Araújo. E o que acontece? E aí ninguém falava, não sei o que, tal, aquela coisa toda. Aí alguns começaram a falar assim, isso é a besta, o número da besta. Eu falei, besta? Número da besta? Aí eu falei assim, eu escrevi até um artigo que é até engraçado, eu falei assim, o dinheiro eletrônico, a besta e os políticos que fazem o povo de besta, entendeu? Besta, o cara vai falar besta não é tecnologia não, pô. Quem falou que a besta... Onde é que está escrito na Bíblia que a besta é uma tecnologia? A besta vai usar todo o aparato que tiver pela frente. E quem vai dar poder para a besta vai ser o mesmo que vai tirar depois. É Deus. Aí o cara vai falar, mas eu vou inviabilizar a besta. Se você deixar de usar toda a tecnologia para inviabilizar a besta, você vai inviabilizar a sua própria vida. Tu é um besta. E você é um besta, exatamente isso. Isso. O doutor é técnico, eu vou falar. Se você decidir não usar nenhuma tecnologia, o besta é você. E não vai inviabilizar a besta. Não vai. Então, quer dizer, e hoje os Estados Unidos e China estão competindo para ver quem vai ser o primeiro a lançar o dinheiro digital no mundo. Fala um pouco pra gente aqui, assim, como é que você enxerga, porque eu já vi que você, em off, você tava falando isso aqui pra mim e falou agora. Você enxerga como uma solução até pra corrupção, o dinheiro digital. É isso mesmo? Isso. Fala aí pra gente isso aí. Todo crime que envolve dinheiro. Assalto a banco, assalto carro forte, saída de banco, explosão de caixa eletrônico, lavagem de dinheiro, todo crime que envolve dinheiro. Tanto que os Estados Unidos e China estão disputando. E, além disso, insere o país no cenário internacional, no comércio internacional, de uma maneira mais eficaz. O que acontece? Hoje, Estados Unidos... E acabar dinheiro na cueca. Também, é lógico. Aliás, 7 dias, eu não queria falar muito desse assunto aqui, mas 7 dias antes de eu ser chutado para fora de um cargo público, eu dei entrevista sobre dinheiro digital, eu falei assim, eu quero ver algum político corrupto botar dinheiro digital na mala. Aí eu perdi o cargo público, 7 dias depois. Foi coincidência? Coincidência. Mas então, eu já estou bastante escolado, vamos dizer assim, o suficiente para não me abalar com essas coisas. O que acontece? Então, o dinheiro. Aí os Estados Unidos e China estão disputando quem vai ficar na frente, o Brasil está lá atrás. Está vindo. O Brasil tem um sistema de pagamento muito, muito bom. Nós somos referência no mundo nisso. Mas, assim, poderíamos estar mais na frente. Esse livro ele foi lançado em 2015, nós estamos em 2024, vai fazer 10 anos ano que vem. E o livro já fala de eficiência, administração, e fala de um tema. Ai, Anderson, poxa, primeiro capítulo do livro. Fala sobre o quê? Câmbio. O que acontece? O câmbio é uma variável, que é a relação dólar. Câmbio é a relação, uma moeda com a outra. O câmbio dólar real
é importante. E aí eu me lembro que, na época, eu estava falando para o pessoal que o nosso câmbio deu uma desvalorizada muito grande, que isso ia gerar inflação, que ia gerar inflação de alimento, nossos produtos exportados. Eu tentando explicar isso. Aí, rapaz, as pessoas, para defender o seu político, elas viram economistas, viram médicos, tinha gente, até líderes, ligando para mim para me receitar. Eu falava, irmão, você é médico, vacina, remédio, você é médico? Não. Eu falei, nem eu. Então, desculpa, mas eu não quero saber a sua opinião e nem vou dizer a minha, porque eu não sei o que dizer, eu não sou médico. As pessoas queriam falar de medicina. Aí, às vezes, eu falava assim, você quer falar um pouco de economia, que é minha praia? Não. Isso não. Eu falei, vai ter inflação e a inflação de alimentos vai ser alta. Não acreditaram, a inflação de alimentos explodiu. O mundo inteiro teve inflação. Sim, mas a nossa foi uma das maiores do mundo. Inflação de alimentos, porque era óbvio que ia acontecer. Ah, teve um pastor até que eu encontrei na rua, ele muito gentilmente, eu não sabia nem quem era o pastor. Pastor da minha atual denominação, né, que é a Igreja Batista. Virou e falou assim, puxou conversa, eu achei aquilo estranho, uma pessoa me parar na rua, mas eu dei atenção porque eu falei, o pessoal me conhece por causa da mídia, não sei o que, eu não posso ser descortês. Eu desconfiado, mas ouvindo ele, né, tal assim. Aí ele falou assim, você toma um café comigo? Do nada. Pô, antes. Aí eu, falei, não posso ser mal educado. Esse cara, de repente, só quer tomar um café comigo. Um café é tão baratinho, se ele não pagar, eu pago e tal. E eu falei assim, fui lá e tomei café com ele. Eu olhando pra cara desconfiadão, né? Tipo assim, onde é que esse cara vai chegar com esse papo, né? Aí dá pela ele se identificou. Você não tá me reconhecendo, eu sou o pastor fulano de tal, da igreja tal, uma igreja importante, inclusive, tal, como todas elas são, né? Mas é uma igreja conhecida. Aí ele falou assim pra mim, Rubens, essa sua voz profética? Eu falei, voz profética? Eu não sou voz profética. Não, mas essas coisas que você fala... Não, pastor, desculpa, assim... Quando eu falo que... Se eu só falar que eu sou voz profética, a profecia de Deus é uma informação que ninguém sabe, que Deus conta para quem? Para o profeta dele, para contar para todo mundo, e a pessoa só sabe que Deus contou. E é muito difícil eu falar que... Se eu falo que sou voz profética, ninguém pode me contestar. Porque se eu estou falando em nome de Deus, de forma sincera, quem vai me contestar? E se contestar, tá mal, porque se for Deus mesmo, tá lascado. Tá certo? Então, eu não sou voz profética, pastor. O que eu tô falando pode contestar à vontade. Eu faço conta. Na verdade, a minha tese de doutorado, que foi premiada no Prêmio Tesouro Nacional, ela foi um modelo matemático, né? Minha dissertação de mestrado em engenharia nuclear foi um modelo matemático. Então, eu lido, né, assim, razoavelmente bem com número. Então, eu faço conta. Então, assim, mas a gente faz a conta, a gente tenta avisar, mas as pessoas não querem porque elas estão apaixonadas. O que eu falei, Biden foi tirado porque estava fraco na campanha, mesmo sendo presidente. No Brasil não fazem isso. A pessoa se apaixona, o cara pode estar lá na lama. Não, eu vou votar nele, poxa, o que custar? Tá bom, você está elegendo o outro candidato que vai ganhar. Então, assim, eu digo, o povo brasileiro tem que aprender a fazer conta. A primeira conta que o povo tem que fazer é o seguinte, se eu escolher mal o político, ele vai administrar mal e o país vai mal e eu vou me dar mal. Então, mas só que não faz essa conta, eles se apaixonam e político para fazer o que quiser. Aí você fala assim, não, mas esse político tem Agora tal... eu tenho uma curiosidade pra você vai me responder isso aqui agora, que hoje mesmo eu tava vendo esse cenário. Existe uma fala, eu não tô dizendo que ela tá errada, do tipo, você votou errado e tal. Aí às vezes você vota em fulano. Eu votei no fulano aqui, votei na caneca. Aí eu votei na caneca ganhou e tal. Só que passa um tempo, caneca é convidada pra assumir uma secretaria. E aí alguém tem que ocupar o cargo do caneca, certo? Aí alguém que eu nem sei quem é, que eu não votei, assume o cargo do caneca, certo? Aí daqui a pouco aquele que tá no lugar do caneca também recebe alguma outra coisa lá e tal, e vai pro outro caminho. E no final da história, que foi a cena que eu vi hoje, uma quarta pessoa tá ocupando o cargo que inicialmente é do caneca. Se é que tu tá me entendendo. Tá entendendo? Ou seja, até que ponto realmente há uma responsabilidade do povo sobre o candidato que eu quis votar? Se no final da história eu nem sei mais aonde está aquele indivíduo, que ele sumiu, porque ele não me presta conta. Ele não chega e fala assim, eleitor, você que votou em mim, concorda comigo? Eu não sei se você não é obrigado a concordar, perdão. Não. Eu falei concorda, mas eu Não, assim, você é uma força de expressão. Pode continuar. No sentido. O cara some. Eu falei, cadê aquele cara que eu votei nele? Eu fico procurando. Aconteceu isso hoje. Eu fui procurar uma pessoa que eu achei que a pessoa estava num determinado função para a qual ela foi eleita, certo? E ela sumiu. E aí eu achei uma pessoa que está no lugar dela, que é uma pessoa que eu nunca sabia nem que existia no planeta Terra. E aí eu fui achar a pessoa lá, não sei aonde. Até que ponto tem realmente responsabilidade do povo? Deixa eu pegar com você. Obrigado. O que acontece? A maioria dos políticos, quando eles são eleitos, a maioria ficam na cadeira, né?
Em alguns casos, acontece essa migração. E quando acontece a migração, eu costumo dizer o seguinte, obrigado, querido. O que eu costumo dizer para as pessoas? Eu te falei aqui que quando eu fui candidato, várias vezes que eu fui candidato, meu número é o mesmo até hoje. Todo mundo me acha até hoje. O cara quiser me xingar, por causa reclamar, ele vai achar. E acha, entendeu? Porque eu não mudo de número. E alguns políticos mudam. Então, se o povo recebe uma cartinha em casa, vota porque recebeu a cartinha em casa, não tem o contato do político. Ele vota no político, isso é uma forma que ele está votando errado, porque não tem acesso. Está votando por quê? Você tem acesso, você vai conseguir questionar. Então, assim, é uma escolha, mas o povo, é errado que eu digo, não é errado não. Se o povo acha que está certo, faz, porque é liberdade do voto. É isso, na minha avaliação, eu acho que o povo, quando faz isso, está abrindo mão do direito de controlar o político. Então, na verdade, quando as pessoas querem usar qualquer tipo de ferramenta para votar, qualquer uma delas, eles estão assumindo o ônus e trazendo o ônus para a sociedade. O que a gente deve pensar é que existem muitas pessoas responsáveis, eleitores responsáveis, que são cuidadosos no seu voto, são criteriosos, eles te questionam, te perguntam. É bonito a gente assistir isso, saber que existe, e é bom. E esses eleitores são minoria. A maioria vai na manada, vai na gritaria, não sabe nem para onde está indo. E repete, inclusive, aberrações. Eu me lembro, por exemplo, quer ver? Vou citar um exemplo clássico, polêmico, mas clássico. É um exemplo real. E a imprensa divulgou na época, só que era mentira, tudo que a imprensa falava. Verdade era o que se chegava no WhatsApp. O que acontece? Qual era a vacina mais tradicional, cuja técnica de produção dela era tradicional? Tinha uma que era técnica tradicional. Era centenária, assim, vamos dizer assim, né? Pelo menos décadas. Qual a vacina? Era a Coronavac, da Covid. A Coronavac não tinha nenhuma inovação. Era menor, inclusive, eficiência, né? Que era equiparada à eficiência da vacina da gripe. Aí o pessoal começou a falar, não, vacina, batendo, acabaram com a Coronavac. Né? Produzindo internamente no Brasil, foi a primeira a ficar, acabaram com a Coronavac. Aí começaram a tomar outras, que a Coronavac não, porque te parecia que tinha um carimbo político nela. Moral da história. Aí depois, hoje, tem sequela, as sequelas não são da Coronavac, são das outras. Uau. Então, e aí, se você fala isso, o povo fica dá uma trava no cérebro de algumas pessoas, eu falo isso não é no sentido pejorativo, a pessoa trava o cérebro, se irrita com você, a tensão dela, o nível de nervosismo dela aumenta, ela fica com raiva, perde a racionalidade e fala um monte de bobagem. Sim. E aí, eu pergunto, as pessoas, quando estiverem com a cabeça fria, não quando estiverem estressadas, elas devem pensar sobre suas escolhas. Porque, por exemplo, hoje eu estou afastado da política e falo isso. Eu estou afastado, assim, não é porque eu estou decepcionado, nada disso. Eu estou afastado porque não estou afim de ficar, eu estou fazendo outra coisa. Eu tenho minha vida, pô. Eu não vivo de política. A política, quando eu fiz, todas as vezes que eu me envolvi com política, foi na tentativa, no mínimo, debater, trazer propostas, trazer ideias. Enfim, e aí... Só que hoje eu não estou disposto, até porque eu fui candidato 4 vezes, né? E graças a Deus, eu falo isso assim, diante de Deus. O que eu vou falar é diante de Deus, não dá para você brincar. Graças a Deus que eu perdi as 4. E eu fico imaginando, se eu tivesse ganhado em 2020, eu estava mal. Por que eu penso isso? Por causa da campanha que eu fiz. Eu acreditava numa coisa que depois eu vi que não era aquilo. Eu acreditava em grupo de pessoas que depois eu vi que não era aquilo. Então eu ia ser ser decepcionante, porque eu não sou de ficar também contando mentira, de forma... O pessoal na campanha passada falou assim para mim, Rubens, você vai perder a eleição por causa das coisas que você está falando, você está fazendo críticas a isso, assim, aqui, aquilo, outro tipo de coisa, tal. Aí você vai perder a eleição. Eu respondi assim, eu vou perder a eleição. Você vai perder voto? Eu vou perder voto. Porque eu não quero perder, gente, não é voto. Eu não preciso de voto para viver. Eu preciso da graça de Deus, eu preciso de me alimentar, preciso de respirar e preciso da minha dignidade. Eu preciso que meus filhos olhem para mim e falem assim, meu pai é um homem sério. Ele perde voto, ele apanha, ele é ofendido, ele é ameaçado. Acontece tudo com ele, mas ele não muda de linha. Eu só preciso disso. Eu tenho 2 eleitores na minha casa, um é eleitor, outro não. Ainda não é, né? Ainda não é. É para eles que eu sou referência. Eu não sou referência para eleitor. Para eleitor, eu sou uma proposta. Você quer? Não quiseram. E eu digo, como eu sei que o povo não quer, o povo precisa de um outro modelo de político. O que eles querem é outro tipo de político. E eles elegeram o tipo de políticos que eles querem. E eu respeito a democracia. Não tenho nenhum tipo de mágoa. Está lá com o mandato o modelo de político eleito pelo povo. Se eu disser para você, os políticos já perdi a eleição, político que mandou matar o cônjuge, já perdi para aquele político que mandou matar a criança, perdi para um monte de gente. Aí o pessoal,
Mas é isso. E eu digo, o que você tem a dizer com isso? Nada. Isso é democracia. Eu tenho que respeitar a democracia. Roubaram o voto para eles? Não. Foi o povo que votou mesmo. Nunca de roubar voto. Antes, eu vou te falar uma coisa. Cadê meu celular? Celular? Chega aí. Tá aqui. O povo fala em voto impresso. Olha só, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Se eu fizer assim, ó, você vai ver, ó, ele já está olhando para mim, ó. Se eu fizer assim, ele vai pedir senha. Sim, sim. Se ele, Sim, se sim. ele não me vê, Aham. ele não abre. Quando ele me vê, ele abre. Com reconhecimento facial. Voto impresso, irmão. Ou seja, se o ferro da tua casa não está funcionando, você vai comprar um ferro a carvão. Pessoal, a urna é confiável, não estou falando isso. Eu estou falando que existem inúmeras tecnologias capazes de fazer. O papel tem dinheiro quando frauda dinheiro. Ninguém consegue pegar, só máquina, só equipamentos eletrônicos. As pessoas são capazes de fraudar papel como ninguém. Então até dinheiro é fraudado. Tem um monte de gente sendo presa aí, sai na Então, empresa ao invés de voto impresso, deveria ter reconhecimento facial. Existem várias tecnologias. O que eu me assustei, porque eu chamei a atenção disso na época, é que o ministro da Ciência e Tecnologia, à época, um astronauta, quem eu reverencio, um homem brilhante que tinha que capitanear esse debate, ficou calado e um monte de gente gritando voto impresso. E eu falei, acabou. Acabou. Se o cara acha que é voto impresso e a solução no mundo de tecnologia, eu falar de inflação, ele não sabe nem o que estou falando. Vai explodir a inflação, ele vai acontecer exatamente o que aconteceu. Ou seja, o óbvio. O pastor falou, voz profética. Que voz profética? Era o óbvio. E as pessoas não querem ver o óbvio por quê? Aí é aquilo que a gente falou no início. Eles não elegem um político para ser servidor deles. Eles elegem um Deus. E detalhe, o cara pode fazer o que for e continua sendo Deus. Eu fico com dó dessas pessoas do ponto de vista espiritual. Porque elas não conhecem a Deus. Uau, não conhecem. Meu amigo, eu te ouvir é fantástico, é muito bom. Eu quero de verdade agradecer a tua presença aqui. Eu quero que você olhe para aquela câmera ali, ó. Dá um sorrisão, que com esse sorrisão a gente faz um corte maneiro aí. Fala suas redes sociais e deixa uma mensagem aí, uma mensagem espiritual, política ou sei lá. Fique à vontade. Eu queria dizer para as pessoas o seguinte, minhas redes sociais, Rubens Teixeira Oficial. É tão fácil me achar que você entra na minha rede social, tu manda zap para mim, para minha rede social. E eu queria te dizer o seguinte, então é Rubens Teixeira Oficial. Se você tiver alguma dúvida, quiser me perguntar, eu puder responder, eu vou responder. Dizer assim, confia no Senhor. Você que é cristão, não tem nada mais importante do que a gente ter a nossa vida alinhada com Deus, no sentido de saber que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e nós devemos reverência a Ele. Como cidadão, eu diria, haja como cidadão de acordo com o que a Bíblia manda. Leia Daniel capítulo 1, versículo 4, quando você for escolher um administrador público e vê lá o que Nabucodonosor escolheu. Vou dizer uma coisa para você. José e Daniel, para mim, são os executivos talvez mais brilhantes que a Bíblia mostra, pelo menos entre os mais brilhantes. José e Daniel. José foi nomeado governador? Não foi no país dele. Foi por um faraó. Que ele próprio, ele se achava a própria divindade, ou era deuses múltiplos que tinha naquela região. José foi nomeado por faraó. E Daniel foi nomeado por Nabucodonosor. Depois, ficou com Belsazar. Entregou dura profecia para Belsazar, dizendo que o Império Persa invadiria o Império Babilônico. E entrou lá Ciro, depois Dario, não sei se exatamente nessa ordem, Dario, Ciro e Dario, que eram imperadores persas. Serviu a 4 imperadores. Nenhum deles servia ao Deus de Israel. Nenhum deles que nomeou Daniel eram pessoas de Deus. Portanto, cuidado com quem usa o nome de Deus e faz a vontade do diabo. Infelizmente, o que eu vou dizer aqui é muito triste, mas há 2 anos atrás entrou um espírito demoníaco no meio dos cristãos, jogou um contra o outro, um ofendendo o outro, um xingando o outro. Deus precisou usar alguém que não o conhece para mostrar quem manda na história. E cadê o espírito demoníaco que jogava um cristão contra o outro, que o nome de Jesus saiu de dentro das igrejas, dos grupos de WhatsApp, das famílias? Nós não podemos brincar com o Senhor. A Bíblia diz que todas as vezes que o povo de Deus fugia aos propósitos de Deus, ia para o cativeiro. Quem bota no cativeiro o povo de Deus e quem tira é o Senhor.
E cabe a nós nos humilharmos, nos arrependermos daquilo que erramos. Porque o mais importante para a gente não é política. O mais importante para a gente é que nós temos Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar pelos nossos pecados. E esse Jesus, que muitas vezes muita gente esquece de Jesus no carnaval, outros esquecem no período de campanha eleitoral, outros esquecem quando seus interesses são afetados. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa maior esperança. Eu posso dizer, Jesus é a nossa única esperança. Muito bom. Meu amigo, eu tô encantado demais com a tua presença aqui. Obrigado. De alguma forma, eu reitero o que eu venho falando já há alguns anos, que a gente sofre por não ter gente competente na política, e não se assuste, às vezes, até nos púlpitos pregando, mas tem outros critérios que fazem as pessoas chegarem onde elas chegam. O Conta Aqui, ele não é um podcast religioso, mas eu sempre termino o Conta Aqui com um pensamento bíblico, que de alguma forma você até compartilhou com a gente aqui, mas se você me permitir, eu nunca trago nada anotado e eu permito que durante a conversa com o meu convidado que o Espírito Santo me direcione, porque eu gosto de falar numa linguagem que as pessoas compreendam de verdade o evangelho e, acima de tudo, uma direção de vida. Sobre tudo que a gente conversou aqui, foram muitos temas relevantes, eu estava agora aqui pensando, quando Jesus olhou para a multidão, em Mateus 5,37, disse, seja o vosso falar. Sim, sim. Não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. E a gente falou muito sobre integridade, dignidade, hombridade, essência, caráter. Que é o que você percebe que em nome da política as pessoas perdem. Que em nome de dinheiro, poder, as pessoas esquecem. É muito bom você reencontrar alguém depois de alguns anos e perceber que ela continua com a mesma essência. Se tá com mais dinheiro, com pouco dinheiro, se tá mais velho, se tá mais novo, se tá barrigudo, são outros detalhes. Mas, cara, fulano continua crente, fulano continua glorificando a Deus. É bom, né? Eu ministrei alguns dias atrás numa igreja, eu falei assim, é muito triste quando você vê alguém falar assim, poxa, aquela mulher, uma mulher de oração, e hoje tá no mundão. Isso é triste. É verdade. Né? Aquele cara pregava muito, cara, hoje ele desviou. E isso vale pra vida. Então, eu trouxe um convidado aqui, o Jansen, e ele falou assim, cara, ele deu o exemplo do Brizola. Eu discordava de tudo que o Brizola falava. Mas o Brizola morreu falando o que ele sempre falou. Sim. Então, assim, hoje você tem na figura política gente que fica variando na sua fala. Teve um cara que ele veio aqui, ele falou coisas aqui, espiritualizou assuntos. Eu não sento com o atual prefeito, eu não sento, e papapá. Passou um tempo, sentou. Eu disse, cara, não fui eu que pedi pra você falar, foi você que quis falar. Então, sobre... Esse vídeo, inclusive, viralizou. Viralizou. Sobre o que você quer falar, ou sobre o que você quer viver, tenha convicção. Eu sempre digo o seguinte, não é sobre levantar a bandeira, é sobre ter força pra manter o mastro. Exatamente. Porque o mastro é que enverga a bandeira. É verdade. Se você decidir levantar uma bandeira, tu tem que entender que você vai ventar. Você pode até mudar, Anderson. Sim. Por razões razoáveis. Você explica, eu mudei por causa disso. Eu me equivoquei, eu achava isso, eu achava aquilo outro. O ser humano, a gente pode tomar decisões erradas, ter premissas erradas, a gente se equivoca. O que não pode é você falar uma coisa, depois do nada você falar o contrário, como se fosse normal. E o que a ponta da corda diz? O benefício. Porque sobre eu mudar uma opinião, ou pensar diferente, é uma coisa. Mas se nessa minha mudança de opinião, eu me beneficiei. Não foi o reino, não foi a igreja, fui eu que me beneficiei. Com certeza tem alguma coisa que tem que ser analisada. Salmo 115 diz assim, Senhor, quem entrará no seu santo monte? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não será... Ok, chega uma partezinha que ele fala assim. Aquele que, empenhando a sua palavra, mesmo que sofra dano, não muda. Quem entrará no teu santo... Olha só. A Bíblia não é brincadeira. E as pessoas, às vezes, não percebem isso. Mas
a gente conta com a misericórdia de Deus, mas as pessoas, quando elas descumprem as premissas sagradas, que a gente fala nesse livro, o 25 Leis, eles são, na verdade, é um livro que são 2 livros, né? É o 25 Leis laicas, que não leva em conta o fator fé, e as 25 Leis da Sociedade com Deus, que é o que leva em conta o fator fé. Totalmente baseado na Bíblia. Por isso que ele se tornou um livro internacional. São premissas que elas levam para a excelência. Por que, Rubens? Porque você e o William Douglas levaram para a excelência? Gente, a palavra de Deus, ela leva para a excelência. O livro é totalmente baseado na Bíblia. É que as pessoas, a excelência, tem muita gente que carrega a excelência e não se vale dela. E pra você que gosta muito de falar de Estados Unidos, a Constituição Americana tem como pauta principal e base a Bíblia Sagrada. Quero agradecer aos estúdios BK. Quem tá agora aí? Agora é o Guilherme, o nosso Peter Parker. Tudo bom, Guilherme? Luan, foi almoçar? Então tá bom. Quero agradecer aos estúdios BK. Se inscreve no canal, comenta, compartilha e até o próximo Conta Aqui. Valeu!